Olá pessoal, estamos aqui nos estúdios do Aviva Caruaru. Hoje estamos falando sobre o Aviva Igreja, a importância da igreja, entender o seu papel para que nós andemos revelando o Senhor Jesus. Então é papel nosso como igreja entendermos isso e dessa forma impactar o mundo. É papel nosso. E para isso nós estamos aqui para um Papo Santo, eu com a ministra Jusilene, onde vamos conversar e eu peço a sua atenção e, se possível, faça as anotações. Vai ser um papo rápido, mas proveitoso, onde você vai ser poderosamente abençoado. Peço que faça isso em nome de Jesus e garanto que você vai ter um entendimento maior e melhor para poder fazer aquilo que o Senhor quer, ou seja, igreja sendo igreja. Ministra. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, pessoal. Muito bom estar aqui, nesse tempo, aprendendo aqui com o Senhor, E como precisamos, entrar nesse lugar de ser avivado para avivar, Isso. Hoje nós precisamos ver a igreja fervorosa, mas fervorosa consciente, Sim. Que é muito comum a gente ver muito se fala muito fogo, mas muita unção, mas as pessoas muitas vezes nem entendem o que estão vivendo naquele momento. Como é bom sentar à mesa, conversar sobre assuntos que a gente vê que o Espírito Santo vai acrescentando aquilo que a gente precisa fazer. E quando acontece da parte dele, acontece com um propósito específico, Então, aviva igreja. Aviva igreja, Eu vejo a necessidade da igreja entender o seu papel. Nas minhas pesquisas, fazendo análise, e ao mesmo tempo eu vejo que a igreja ela precisa entender o seu papel e vejo também que a igreja ela saiu do foco há pouco tempo atrás, simplesmente 17 séculos. 17 séculos atrás, a igreja ela perdeu o foco. Não que na época da igreja primitiva, na era da igreja primitiva, já não tinha pessoas ministrando o contrário, que tinha. Mas depois de um imperador chamado Constantino, a igreja ela declinou, e declinou muito. Então houve uma divisão essa que hoje nós podemos ver os irmãos e somos uma família, claro, somos uma família, mas infelizmente é uma família desunida, onde Jesus disse: reino dividido não subsiste. Então assim, o que nós precisamos, eu vejo, é voltar às origens. A igreja ela precisa entender, ela precisa voltar às origens. Para isso, precisa se ouvir homens, mulheres de Deus falando, para que o Espírito de Deus trabalhe trazendo a revelação e a pessoa entenda o que falta. Porque eu lhe digo, qualquer pessoa que tem a Bíblia, que lê e não vê o que está escrito em manifestação, não tem outra coisa, ela naturalmente é frustrada. Porque frustra. Você lê uma coisa e você vê outra, e isso frustra. Agora, se a igreja voltar às origens, entender que é papel do Espírito Santo nos ensinar, para que nós continuemos a obra que Jesus começou, e assim é o que está escrito, a igreja vai chamar a atenção do mundo, não da forma que estamos vendo, mas de outra forma, porque a igreja primitiva ela chamou a atenção do mundo. E eu já estou falando de quem? Eu estou falando de Pedro, eu estou falando de Paulo, eu estou falando de Filipe em Samaria, não é? Eu estou falando de uma igreja poderosa. O mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo, o mesmo Deus, a mesma palavra, a mesma unção. E por que hoje não? Tem algo errado. É verdade. Tem algo errado. Então eu vejo a necessidade da igreja entender o que falta para que Jesus seja apresentado, porque a igreja ela saiu da realidade. A igreja primitiva era cristocêntrica. A igreja atual, a maioria, ela não é cristocêntrica. Jesus não é o centro. E quando se fala que Jesus é o centro,
dá-se a entender que Jesus apoia o pecado, onde isso não existe. Não é? Quando se fala que Jesus é o centro, descarta as cartas, e também tem isso, não é? Mas nós não podemos descartar as cartas. Nós temos que entender que são 66 livros com um propósito, para que entendamos a vontade do Criador e apresentemos Jesus. Esse é o papel da igreja. Então, assim, eu não vejo complicação. Eu vejo que a igreja precisa entender isso, precisa pôr em prática, para que as pessoas sejam impactadas por ver na igreja, que é o corpo de Cristo, a manifestação da vontade do Pai. Creio eu que a vontade de Deus para esse tempo é justamente despertar a igreja para essa condição de estar avivadas, né? Avivada, que é justamente uma igreja avivada, é uma igreja onde é uma igreja doutrinada, é uma igreja que conheceu e entendeu a vontade do Pai, né? Por causa disso, ela vai refletir com as palavras, ações e reações aquele que está enchendo a igreja, que é o conhecimento e o entendimento da verdade. É porque é uma reeducação, né? É. Nós fomos mal educados por causa do pecado lá atrás, né? Onde chamam de pecado original, mas nós sabemos que é o pecado de Adão, né? O homem pecou, o Adão pecou, todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Então Deus se retira e o homem começa a aprender com o inimigo. Então ele começa a ser mal educado. E essa má educação entrou no homem. Nós não fomos criados para viver o que hoje vemos. Nós somos criados para viver a vontade do Criador, não é? Isso. Para isso nós fomos criados. Mas o pecado nos separou de Deus. Mas Deus nos amou de uma forma tal que não merecíamos, mas Ele decidiu enviar seu Filho Jesus como caminho de volta. Então, quando a gente crê no que Jesus Cristo fez, o próprio Deus, Ele nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, nesse transportar é porque nós decidimos crer no que Jesus fez, nascemos de novo, não é? O passado deixa de existir porque fomos justificados em Jesus, agora separados para andar em santidade. Sozinhos? Não. Temos o Espírito Santo agora em nós, pois ele vem morar em nós, com o propósito de facilitar as Escrituras para que apresentemos Jesus. Por isso que a Bíblia nos chama de corpo de Cristo. Temos a mente de Cristo. Então, a igreja, pegando essa linha de raciocínio, Silene, eu vejo que ela vai impactar o mundo, como a igreja primitiva. Então, assim, o Evangelho, se ela não tivesse essa linha de raciocínio, eu digo sempre, Deus seria covarde. Ele me tirou das trevas, me coloca na luz. E é complicado? Que Evangelho é esse? É verdade. Não é? Então, assim, se ele me colocou na luz e me colocou e veio habitar em mim, na pessoa do Espírito Santo, e ainda inspirou homens para escrever 66 livros, com o propósito de que eu seja reeducado. Se eu me deixo ser reeducado pelo Evangelho, o poder de Deus, o que acontece? Naturalmente, a ordem que Jesus deu vai ser cumprida. É verdade. A ordem vai ser cumprida. Que ordem? Testemunhar de Jesus. Onde a igreja hoje ela não é cristocêntrica. Lamentavelmente, a maioria ela é antropocêntrica ou egocêntrica. O centro é o homem. É uma igreja em que, lamentavelmente, é egoísta. Olha, eu venho de uma família evangélica. Minha avó, meus pais. E eu lembro de hinos, que os hinos exaltavam o Senhor, glorificavam o Pai. E os anos foram passando e a gente vê que os hinos hoje, eles externam o que está na mente dos irmãos. Então, assim, eu vejo que precisa ser revisto muitas coisas, né, para que o Espírito Santo, que não é tão considerado, tenha liberdade de nos reeducar para que apresentemos aquilo que o Pai quer que apresentemos. A glória dele, Jesus homem.
Então, pelo que eu entendi, o senhor acredita que a igreja pode viver nesse tempo um avivamento, vamos dizer. Como no passado. E o senhor parte do ponto de que a igreja irá provar disso quando ela entender sobre pecado, justiça e juízo, que é o plano da redenção, né, da salvação. Sim. Então, quando a igreja começa a entender isso, e ela passa, né, hoje em dia, que a gente estava conversando há pouco, 2 palavras comumente usadas nas redes sociais, na mídia, né, que é processo e propósito. Sim, muito usada. Muito usada, muito mal compreendida, definida de várias formas, mas dentro do que o senhor está falando aí, né, e dentro dessa questão da igreja entrar nesse lugar de avivamento, nessa condição, nessa posição, o processo seria... Um novo nascimento, prega-se o plano da salvação, como você falou, pecado, justiça e juízo, o pecado do querubim, o pecado de Adão, a justiça que Jesus fez e o juízo. Optou por Jesus, Jerusalém Celestial. Se não optar, lamentavelmente, sofrimento eterno no lugar de tormento, que a Bíblia chama de inferno, ou lago de fogo, não é? Então, a partir do momento em que a pessoa nasce de novo, opta por Jesus, crê no que Jesus fez, não é? Ele é salvo. É transportado das trevas para a luz. A partir deste momento, ele agora torna-se uma nova criatura. Para Deus não existe mais pecado. Então, agora ele vai passar por um processo de aprendizagem. E para isso ele precisa ter uma linha de raciocínio, ele precisa desejar, ele precisa querer estar no lugar que ensina, não é? Isso. Esse processo, como tudo na vida, pelo que eu vejo, se a pessoa quer ser bom naquilo que faz, ele tem que aprender. E o Evangelho é diferente. Foi nos dado uma grande responsabilidade de testemunhar de Jesus. Então a gente tem que aprender primeiro. Então cabe a um bom ministério ensinar. A partir do momento que ensina e a pessoa quer aprender, o que é que vai acontecer? Isso é o processo. Então ele agora vai poder fazer o quê? Vai pôr em prática o propósito. E qual é o propósito do Evangelho? O propósito é o que Jesus disse: ide, fazei discípulo. Quer dizer, Cristo. Revelar Cristo. Então, a igreja, o ministério, o processo, fazer discípulo, e o propósito, ganhar vidas para que seja feito discípulos. Ou seja, testemunhando de Jesus. Agora veja, viu o senhor falando aí, né, e analisando algumas coisas que eu já li sobre processo, aí se foca muito em processo para alcançar coisas, para alcançar uma cura. Fala-se muito em processos para na santificação ou na salvação da família. Né? Aí fala, olha, aguenta o processo, você está no processo. Fala-se muito processo, mas eu entendendo agora a sua fala, o Senhor mostrou o processo que o homem passa ao ser transportado das trevas para a luz. Uma vez que filho de Deus agora, esse homem precisa passar pelo processo de conhecimento e entendimento da verdade, que vai transformá-lo, renovar a sua mente, que para as conquistas materiais ele vai ter sabedoria para poder não fazer vai mais investimento. Nem amar o mundo. Isso. Ele vai estar no mundo, mas não vai amar o mundo. Ele vai ter o dinheiro, mas não vai ser escravo do dinheiro. Porque ele vai ser agora reeducado da forma correta. Não é? Ele agora vai aos poucos. Isso não acontece de uma hora para outra. Né? Mas ele agora vai saber perdoar, não vai guardar ressentimento, ele não vai pagar o mal com o mal. Ou seja, um processo, é o processo mesmo. O processo de aprendizagem. Claro que a pessoa não vai sair para fazer a obra depois. Ele vai no momento certo para poder, quando o ministro ele tem zelo pela obra, ele manda as pessoas fazerem e manda com muito cuidado. Porque, afinal de contas, nós estamos mexendo com o mundo espiritual. Né? Nós temos que mandar a pessoa fazer, enviar, na verdade, e enviar que a pessoa já tem uma certa condição de enfrentar o mundo espiritual. Então, aí vai agora pôr em prática o propósito. Como foi esclarecedor agora nessa tarde para mim, né? Porque como eu já tenho ouvido essas 2 palavras, né, comumente nas redes sociais,
Aí abriu um leque assim na minha mente, que uma vez que eu passo pelo processo de santificação, de renovação, uma vez que eu me submeto ao Espírito Santo me ensinar através das Escrituras, e eu vou renovando minha mente, aprendendo a andar no fruto do Espírito, dominando a minha carne, esse processo vai me dar condição de vivenciar processos na área física, na área material. E porque eu estou conectada à videira, eu vou poder vivenciar os processos da minha vida com sabedoria. Sim. Por causa disso, no fim, eu estou cumprindo um propósito. Está cumprindo um propósito. Vou revelar natural, Cristo. vai ser impulsionado a pôr em prática o propósito por estar conectado. A gente vê muito cristão, tem-se muito essa coisa de dizer o cristão cai, levanta, levanta, cai. É tão comum essa coisa, né? Mas, na verdade, a partir do momento em que o cristão ele decide, porque ele tem o poder de decisão, mas se ele decide aprender realmente o evangelho simples como ele é, ele persevera nessa aprendizagem, nesse processo, as áreas vão sendo tratadas, não é? Isso. Porque assim, eu tenho deficiência em áreas, você tem em outras, o ser humano tem deficiências em várias áreas. Por quê? Porque nós aprendemos errado, né? Isso. Nascemos em um mundo oposto à vontade do Criador. Então o ser humano, ele aprendeu as coisas erradas, mas quando vem para Cristo, que o Espírito Santo começa a ensinar, ele começa a ser reeducado e começa agora a enxergar o que antes não enxergava. Então ele vai recebendo forças através da sabedoria de Deus que está chegando, porque o Espírito Santo está ensinando, ele vai recebendo forças a ponto de identificar, de discernir o que está errado, de não mais dominar e começar agora a viver os novos ensinamentos. Exemplo, né? A pessoa, vamos dizer assim, era uma pessoa que facilmente guardava mágoa, isso é muito comum. Isso. Né? O que vai acontecer? A partir do momento em que essa pessoa ela começa a falar com o Pai, em nome de Jesus Cristo, e pede ao Pai, em nome de Jesus, a ajuda para vencer tal área, claro que ele vai ouvir. Não é? Agora, não é só pedir para que ele ajude, é além de pedir, buscar aonde? Nas Escrituras. Quando se busca nas Escrituras, porque pediu ao Pai de Espírito Santo, ensina ela. Já que houve um desejo, nós ainda estamos dentro do processo. Houve um desejo. Então, a partir do momento que quer vencer essa área, o que é que deve ser feito? Pai, em nome de Jesus, eu tenho essa deficiência, eu preciso da tua ajuda. E ele, quando sonda o coração da gente, vê que é real, é verdade. Ele agora busque, quem busca acha, quem pede recebe, quem bate eu abro. A gente busca as Escrituras, ele já sabe o do pedido nosso. O que é que vai acontecer? Ele vai abrir os olhos do nosso entendimento. O Espírito de Deus que habita em nós, de repente, você, meu Deus, eu estou entendendo. Então, aquilo que antes dominava, você agora domina. Entendeu? Então, por quê? Porque deixou-se ser reeducada. Agora, eu estou falando em uma área, mas nós precisamos ser trabalhados em todas. Várias áreas de nossas vidas. Né? Eu sempre digo, eu olho para trás, eu tenho áreas que eu já venci. Mas eu olho para frente, eu tenho muitas áreas para vencer. Isso chama-se crescimento espiritual. Paulo fala de menino espiritual, né? Exato. E ele fala de maturidade. Ele fala até a estatura do varão perfeito. Então, assim, existe um processo. De crescimento. Existe um processo, mas também existe um propósito. Qual o momento de pôr em prática o propósito? Um bom ministério, ele observa as pessoas que estão sendo treinadas para dizer, vá. Ele observa, não manda de todo jeito. Porque se mandar, vai envergonhar. Como vai se mandar fazer uma coisa que a pessoa não aprendeu? E é do ser humano, você pode me ajudar nisso, de querer fazer as coisas, botar os pés pelas mãos, comumente se fala isso, é do ser humano querer fazer as coisas sem saber, mas quer ser visto. Onde na realidade deve-se antes ser treinado, deve-se antes ser preparado, capacitado para fazer, e principalmente a obra do Senhor. Mais uma vez eu volto para processo. Sim. Esse processo, como o senhor bem disse, Paulo apresentou, mostrando o crescimento espiritual, as faixas etárias espirituais que precisamos alcançar, né? E aí, trazendo essas faixas etárias, elas só conseguimos passar das faixas etárias espirituais quando temos a palavra
compreendemos, temos consciência da pessoa do Espírito Santo, buscamos a palavra, vamos crescendo. Aí nas áreas. Dentro desse crescimento, vai ter problemas físicos, Sim. que nesse processo, Estamos porque no eu mundo. estou buscando, eu vou aprender a vencê-lo. Porque eu vou voltar a dizer, essa questão de processo, porque, pronto, material, a pessoa está passando uma dificuldade financeira. Sim. Aí, muito comumente, eu já escuto algumas pessoas dizer assim, ó, aguenta o processo, que a vitória está no fim. Aí, como eu vou aguentar o processo se eu não tenho uma base bíblica para suportar? Muito bem. Como? Eu Aí posso vem me frustrar. Não, claro. Não é? Porque aguenta, é muito fácil dizer aguenta. Aguenta. Mas ensinou, Pronto. não é? Aí é onde eu quero Ensinou? esclarecer, esse processo que o senhor frisou bem, ele precisa começar em algo, nas escrituras, por né? Por isso que eu disse, só se deve mandar alguém para fazer a obra se antes preparar. Já dá para sair, já dá para ir ao campo, já dá para representar o reino, né? Já vá, mas sempre observado por uma pessoa, uma liderança, por uma pessoa que tem uma experiência maior, sempre observado. Isso é zelo. Tá no ser humano o seguinte, eu vou fazer, eu amo o que eu faço, eu amo Jesus, eu tenho que fazer. Calma, não é assim. Tem que formar o caráter primeiro, chegar a um ponto em que a liderança vai dizer, vá, sendo ainda observado, para evitar o quê? Frustração. Porque a unção pode lhe levar a um lugar, mas o seu caráter não lhe sustentar lá. Não. Porque não foi formado, forjado. Olha lá, o que você está falando. O caráter pode não sustentar, ou seja, não aprendeu o suficiente. Se Deus começa a agir com alguns sinais, porque aprendeu a palavra, de repente aquela pessoa quer os holofotes ligados para si. Onde, na verdade, que ele cresça e eu diminua. Então, a humildade, Juscelene, é que faz com que Deus opere. Os humildes Deus exalta. Os soberbos Deus resiste. E a humildade é viver as escrituras. Então, a humildade, ela vem pela reeducação, ela vem pela busca, pelo desejo, ela vem por desejar aprender. O processo do conhecer. O processo E aos poucos, esse propósito, ele vai sendo mostrado proporcionalmente à fidelidade ao processo. Entendeu? Verdade. Então, assim, aquela pessoa que não perdoava, já começa dentro daquela pessoa aquela coisa, mas rapaz, não é que tem razão. Até o ponto que chega, liga para a pessoa ou procura. Então, o processo, ela decidiu considerar a ponto de pôr em prática o propósito. Procura a pessoa, conversa com ela e diz, olha, eu aprendi com o Senhor, antes eu guardava, só que agora não, eu estou aqui pedindo perdão, quero que você entenda que a gente erra, mas depois que a gente aprende com Deus, a gente muda, e é uma grande possibilidade da pessoa, com quem ela está falando, até mesmo se converter por estar vendo a transformação naquela pessoa. Mesmo assim. Aconteceu isso comigo, né? Eu já falei essa história com meu cunhado, né? Ele namorou minha irmã por muitos anos, noivou, casou, teve filhos e eu não falava com ele. Eu era muito doente, mas doente espiritualmente, porque eu não conhecia essa verdade. Mas quando eu comecei a conhecer, eu saí na casa de todas as pessoas que eu não falava. E uma das foi a casa do meu cunhado. E eu lembro que quando eu chego lá, ele não está, eu sento no sofá e fico aguardando ele. Então chega ele, minha irmã, quando ele chega, ele me olha, eu não sabia nem o nome dele, eu sabia o apelido. E quando ele chega, eu falo o apelido, né? E aí eu falei para ele que agora era uma nova pessoa, estava em Cristo, recebi Jesus. E falei para ele que pedi perdão, pedi desculpa e tal. Ele é assim como eu. E ele começou a chorar e eu comecei a chorar também. Muita gente me vê assim, mas pensa que eu sou faca quente e manteiga, eu sou mole pra... Então eu comecei a chorar e tal, a gente se abraçou. E naquele momento eu preguei Cristo para ele. E aí, o sonho da minha irmã era que ele se convertesse, porque ela já era convertida há muitos anos, mas ele não. Mas naquele dia em que eu estive na casa dele, ministrei o evangelho, ele recebeu Jesus e já faz anos.
E ele é um homem de Deus. Hoje, quando ele me conta, ele cheira a minha cabeça, é um amor. Amém. Então, tudo isso por quê? Porque eu decidi ouvir, eu decidi considerar, não é? É o processo, e eu decidi pôr em prática o processo, né? Que foi o propósito do que eu aprendi. E o que aconteceu? Aquele rapaz se converteu, para a glória de Deus. Hoje somos irmãos, vivemos muito bem, não é? Para a glória de Deus. Então, assim, isso nas demais áreas funciona, porque a verdade é a verdade em qualquer área. Submetendo ao processo espiritual, a gente vai vencer os naturais, né? Naturalmente. A santificação progressiva, né? Amém. É maravilhoso, não é? Eu fico feliz com esse bate-papo santo. Eita, foi. Muito obrigada muito por bom mais a gente essa. estar falando um pouco do Senhor e aprendendo um pouco, que até mesmo quando a gente fala o Espírito Santo opera, né? Tem essa, nós estamos falando de coisas espirituais e dá liberdade a Ele para que Ele opere. E isso faz com que cresçamos. E você que nos assiste agora, não é? Que está conosco, assista várias vezes, não é? Deseje, tenha fome, aproveitando as duas palavras tão comumente falando, né? Processo e propósito. Sabe que o processo em Cristo é de aprender, conheça quem é o Pai, eu estou falando de Deus, o El Shaddai, conheço o Espírito Santo como excelente professor, nosso ajudador, que veio para nos ensinar, lembrar, guiar, anunciar as coisas que há de vir, se utilizar dos dons dele para que sejam as ferramentas para continuarmos a obra, não é? Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então conheça quem é você em Cristo, não é? Tricotomia, espírito, alma e corpo. Então conheça isso, procure conhecer de verdade e apresente Cristo. Essa foi a ordem dele, né? Testemunhar de mim. Agora, eu só vou poder testemunhar dele se eu aprender primeiro, esse processo. Agora, testemunhar é propósito. Então, peguem isso, peço que continue nos assistindo, vamos estar sempre aqui fazendo lives, informe a outras pessoas, e eu creio que todos nós vamos sair ganhando, tá? Você que me assiste em qualquer lugar, seja no Brasil, fora do Brasil, informe a outras pessoas, porque uma coisa eu sei, o Deus daqui é o Deus daí, e o que ele mais quer é ser conhecido, e o papel nosso como igreja é de apresentá-lo, mas antes processo, para depois propósito. Amém. Tá bom, pessoal? Suas considerações finais, Lê. Eu agradeço mais essa oportunidade e vou sair daqui com mais uma porção na bagagem, Coisa viu? boa. Nessa tarde foi. Hoje eu tenho um olhar diferente dessas duas palavras, tá entendendo? Porque eu consegui vivenciar, assim, trazê-la, adequá-la somente a situações em áreas. Mas hoje eu entendo que ele começa espiritualmente para ele ser vivenciado no natural. No natural. É porque Deus é a base. Você tem ouvido muito eu falar primeiro Deus, depois família, trabalho, parentes, amigos desconhecidos. Então, quando a gente prioriza Deus, sua palavra, na pessoa do Espírito Santo, que vai nos ensinar, isso vai fazer com que vivamos bem consigo mesmo. Com a família, Isso. não é? No trabalho, com os parentes, amigos e até desconhecidos. Então a base é Deus, não é? É a base. E eu vejo que por aí é que vai fazer com que vivamos bem e sejamos canais para abençoar vidas. Eu entendi também, né, que nesse processo temos a palavra, o Espírito Santo, que uma vez decidindo praticar, vamos revelar o propósito. Exatamente. E dentro do que eu lhe disse, que a gente ouve muito, vence esse processo, suporte o processo, você vai conseguir. Então, hoje, quando a gente vem, e especificamente em áreas, eu vou sair daqui entendendo que a base... esse processo, ele tem início na salvação. Ele é necessário, a santificação, que a sabedoria divina é dada para viver os processos na caminhada. Exatamente. E revelar Jesus Cristo. Porque nós estamos voltando para o Criador. E na volta para o Criador, o Espírito nos ensina para que possamos arrumar nossas vidas, que é o processo. E eu acho que hoje, nessa tarde, quem assistiu ou quem vai assistir ainda, né, vai entender que quando receber uma palavra, olha, suporte o processo, o Senhor é contigo, você vai sair dessa, ela vai entender, ela vai fazer uma análise, ela vai fazer um exame, dizer, será que eu estou pronta mesmo para terminar esse processo? Será que eu vou conseguir
cumprir o propósito final. E uma né? coisa importante, não vai se frustrar. É verdade. Porque entendeu o que deve ser feito Luz antes. chegando aí. Não é? Amém. Muito bom. Bom, chegando por aqui, né? Também, já chegando nos estúdios. Pode vir pra cá, Marquinhos. Chega pra cá. Fica aí, Silene. Dá pra arrumar as câmeras aí? Um pouco saindo do... Nós estamos aqui na técnica com o Flávio Alves. Ele vai estar aqui ajustando as câmeras, né? Chegou aqui o Marquinhos, onde ele vai dar um testemunho. E isso é muito importante, o testemunho dele, para que vocês possam possam entender o poder de Deus e o que estamos falando aqui realmente acontece. E convidamos nós chamamos Marquinhos, mas é Marcos o quê? Antônio Marcos. Antônio Marcos. Olha aí, tá vendo? Mais perto do microfone, por favor, Marquinhos. Então, assim, se quiser baixar um pouco a cadeira, porque eu estou um pouco alto. Então, assim, eu vejo que é muito importante entendermos, Marquinhos, o Evangelho para que usufruamos dele, não é? Eu conheço você há muitos anos, desde criança aqui na igreja, e hoje é um homem casado, não é? E passou um tempo fora dos caminhos do Senhor, e agora voltando para o Senhor, não é? E dias atrás, poucos dias, você passou por uma situação um pouco complicada. E eu queria que você relatasse para que os irmãos pudessem ver, não é? Eles pudessem entender o que Deus faz na vida de uma pessoa quando se rende a Ele. Pode chegar mais perto do microfone? Eu fui dormir, apóstolo, eu estava bom. Só com uma dorzinha no estômago, para as costas. Aí quando foi em volta de... Isso foi quando isso? Isso foi na quarta-feira. Certo. À noite. Quando foi em volta de 5h30 da manhã, eu me acordei muito tonto. Tava muito tonto. Aí nem dei importância. Virei, consegui dormir novamente. Em volta de 7 horas, aí eu me acordei novamente, já com a tontura insuportável, muito forte. Aí eu fui, tive um pouco de náusea, aí vomitei a primeira vez. A primeira vez só veio um pouco de sangue. Sim. Só um pouco, só. Até então eu pensei que quando a gente fosse, né, delatar alguma veia, não fui para o hospital, fiquei em casa. Aí em volta, eu acho que de 8h30 por aí, eu comecei com a mesma tontura forte, aí já vomitei a segunda vez, muito sangue já. Já enchi a frente do carro que eu tava de sangue, a rua. Aí fui para caminho do hospital. Isso você levantou e colocando, Isso, sempre vomitando sangue. Muito sangue. Aí fui pro hospital. Chegando lá, eu já cheguei desacordado. Você foi ao hospital, a UPA, no A caso. UPA, isso. Já cheguei lá desacordado. Aí conseguiram me animar. Mesmo assim eu fiquei, eu creio que de 8 horas da manhã até umas 4 horas, toda vez que eu ia cuspir ou vinha algo, só vinha aqueles bolos de sangue marrom. Que coisa. Aí então eu tinha que ser transferido para o regional. Sim. Porque não tinha lá, que até então eu achava que era uma infecção ou alguma coisa tipo gastrite. Só que há muitos anos atrás, eu creio que há uns 10 anos atrás, eu tinha feito os exames e já tinha uma gastrite nervosa. E ela já estava evoluindo para outras coisas, né? Pelo histórico, acharam ele que isso era... Isso, me perguntaram se eu estava fumando, se eu bebia. Sim. Até então eu disse que não. Aí foram para a hemorragia. Ou vindo da gastrite ela ter evoluído. Sim. Até então eu também nunca cuidei, sempre deixei, fui levando. Até eu mesmo estava entregue, que já estava com uma coisa muito mais séria. Aí chegando lá, eu fiquei numa ala, que tinha, eu creio que uns 10. 4 deles foi tudo vomitando sangue. Só que bem menos do que eu. Eu já cheguei, como o senhor disse, né? Eu estava na palavra e eu também cheguei a segunda vez a me afastar. Sim. Já cheguei fraco. Sim. Porque a importância, né, da Você gente tá estar falando espiritualmente. é a importância da gente estar sempre Envolvido, buscando, porque a gente não sabe que vem os dias maus, só não está preparado a hora. Isso. Por isso a importância. Quando eu cheguei lá, as informações só eram negativas, o diabo só vinha plantando coisa ruim. Eu perguntava aos pacientes que estavam do meu lado, foi o quê? Ele disse, eu vomitei bem pouquinho sangue. Só que na hora da endoscopia, quando voltava, a maioria tô com tumor. O câncer já comeu tudo.
quer dizer que as pessoas que estavam no quarto Isso. estavam vomitando menos do que Pouco. pouco. E quando eles era a endoscopia, o resultado era o câncer. Era câncer, ou se não tinha que ser operado urgente, Que coisa. pela uma hérnia. Isso no Hospital Mestre Vitalino, Isso já lá no regional. já no regional. Isso. Até então tinha uma moça lá que ela tava até me dando força. Calma, rapaz, já é a segunda vez que eu vomito. Isso era uma gastritezinha e tava feridinha. Até então eu Deus desisti estava usando ela, não é? pra me confortar, É. só que eu não queria. Até muitas pessoas da igreja mandando mensagem, tenha calma, veja tudo que você tem dentro, que você já aprendeu, o Espírito Santo tá aí Pelo celular. pelo celular. Mas eu já estava sem esperança. Até que então eu falei com o senhor. Eu creio que eram umas 5 horas. 5 e pouca. Liguei, a primeira vez não atendeu, aí na segunda o senhor falou. Aí eu fui e expliquei, ó, tô aqui no internado. Aí Sim. contei o quadro, tá com o quê? Digo muito tonto e vomitando sangue. Lembra? 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 Aí o senhor fez uma pergunta, posso falar normal? Claro, claro. O senhor fez uma pergunta, você tá vendo pornografia? Sim, sim. Que é até muito importante, que muita Claro, gente... claro. É um pecado que é oculto, que poucas pessoas têm coragem, né? Abre Independ- portas para o mundo espiritual, Isso. não Aí eu é? disse, às vezes vejo sim. Aí o Sim. senhor disse, pronto, já sei o que é. Mas rapaz, aí até a gente não conversou mais. Até na hora eu pensei, oxe, tô ferrado. O pastor nem orou, não falou nada. Fiquei lá. Só que aí foi tipo aumentando. Porque como eu não tava sem esperança, só que voltando. Faz um tempo que eu tinha me afastado e eu já vinha tipo sonhando com isso. Tipo, me mostrando que eu ia estar numa sala de... Só que Quer dizer, você já vinha, o Deus já vinha Espírito te Santo mostrando já que vinha me acontecer, mostrando ia há acontecer. dias, tipo, por causa da sua teimosia, sua rebeldia, Aham. você sabe o que tem que fazer e você não está considerando, Sim. você está levando de todo jeito. E ali eu vinha já há muito tempo sonhando que eu estava com câncer. E que eu chegava no hospital e eu não voltava mais, porque quando eu ia lá eu ia até ter força. Quer dizer, por isso que você ficava no quarto e estava no quarto já como que quase se entregando. Eu já cheguei lá. Porque a mente sua já tinha essa informação. Já tinha a informação e Ah. tipo, é tanto que quando eu vomitei no carro, eu olhei pra minha esposa e pro meu primo e disse, eu morri, eu tô morto. Aham. Foi as últimas palavras, eu tô morto. Ele olhou e disse, você não tá morto não, senta aí, vamos embora. Pronto, mas é a última coisa que eu me lembro. Só que isso, ó, já vinha sendo alertado. Que tipo, eu ia passar aquilo, que mesmo lá eu ia falar e ajudar pessoas. Você mas reconhece que Deus já vinha falando com já vinha como das outras vezes, né? Sim, Que é o preço, a gente sabe, o preço do pecado é a morte. Sim, sim. Mas todo mundo é alertado antes. E a né? misericórdia dele é maravilhosa. Tem a misericórdia. Aí chegando lá, eu já estava perdido. Quando foi 00:05, o senhor aqui, eu creio que o senhor sabe, muita gente deve saber que está assistindo, que eu já tive problema de ansiedade, Sim, síndrome do pânico. Quando chegou lá, aí disse, eu tenho uma filha, começou a chorar, minha esposa teve que ir. Aí eu já fiquei só. Sim. Não conseguia nem levantar para ir no banheiro. Pronto, tá ali a pressão. Da hora que eu cheguei até a hora que eu tava, a pressão só era 19/18. Que coisa. 19/18. E não baixava de jeito nenhum. Aí foi quando o senhor mandou, eu creio que era 12:05. Marquinhos, como tá aí? Eu disse, tô meio tonto. Eu mandei uma mensagem pelo zap. Pelo né? zap. Como é que tá aí? Eu digo, só tô meio tonto. Isso. E muita fome. Sim. Que já fazia o quê? 2 dias que eu nem podia beber água e Sim. nem me alimentar com nada. Aí foi quando o senhor disse, olha, faça a oração que eu lhe ensinei e vai passar a fome, Sim. a cura vem instantânea e você Foi. vai dormir como nunca. Foi isso mesmo. Oxe, na hora, pastor, eu ainda fiquei conversando com o senhor do meu lado e eu ainda não fiz a oração. Sim. Só que já era hora de apagar as luzes no regional e todo mundo, ou era gemendo, ou bodejando, ou chamando o nome de Deus. Sei. E eu, como é que eu vou dormir um sofrimento desse? E fiquei lá. Aí teve uma hora que eu fechei o olho e disse, vá orar. Que foi o que eu falei Que foi o contigo. que o senhor disse. Sim. Aí na hora que eu disse assim, eu vou orar. Primeiro eu orei pelas pessoas que estavam lá do lado. Para parar a dor. Você orou primeiro pelas pessoas. Para dormir. Para depois para você. Para eles dormirem normal. Rapaz. A noite toda. Pedi para eles. Quando foi por último, eu fui e digo, agora eu vou orar por mim. Pedi perdão, comecei a orar. Pastor, quando eu terminei a oração,
negócio de 5 minutos. A única zoada que tinha dentro do quarto, eu acho que tinha uns 15 ou mais, fora os acompanhantes. Que antes todos estavam ali gemendo. gemendo. O que estava do meu lado estava dormindo ajoelhado, porque não podia deitar, porque fumou muito tempo e não estava. Quando eu terminei a oração, eu quero que uns 15 minutos, a única zoada que dava para escutar lá dentro da sala era todo mundo roncando. Todo mundo tava roncando. E eu, quando eu disse assim, que eu virei de lado, que eu não conseguia dormir, erraram minha veia, ficou bem inchado, não conseguia nem mexer o braço. Quando eu virei, parecia que eu tava sendo operado lá na maca mesmo. Que coisa linda. Foi trabalhando, eu não tinha ido no banheiro, já fazia os 2 dias. Foi dando vontade. Prisão de ventre. Isso, foi Quer dizer, na hora, foi limpando. Você veio operar de Deus. Eu sei que eu apaguei e dormi. Quando foi de manhã, que o senhor sabe, é uma luta, né? Quando foi de manhã, eu me acordei, já estava a tontura, ela tinha diminuído, só que muito. Aí, não, porque você não se alimentou. Beleza. Só que já ia chegar perto da hora de fazer a endoscopia. Sim. Aí chamaram o primeiro paciente e eu fiquei lá esperando. Aí na hora que chamaram o primeiro, eu olhei assim para minha esposa e disse, eu preciso ir no banheiro. Pronto, quando eu fui no banheiro, que eu saí, eu fui curado. Amém. Fui curado. Só que na hora de ir para a endoscopia, no caminho, foi a moça que estava falando comigo. Ela foi antes que eu. E eu lá ansioso, aquela agonia, ela dizia, calma menino, eu vou meter bem menos de que tu. Faço tranquilo, nunca deu nada. Isso é uma gastrite que está ferida. Pastor, quando ela entrou, que ela saiu, a primeira coisa que ela disse assim na porta, ela disse, eu tô morta. Eu escutei quando o médico disse, uma moça tão jovem, 35 anos, e o câncer já comeu tudo. Que coisa. Ali me estabilizou de tudo. O dia veio. Desestabilizou, não? Todo na minha mente eu digo. Você tem endereço dessa menina? Não. Poxa, era pra. Mas minha esposa orou por ela, tudo. Na hora ficou lá, eu fiquei naquela. Se ela tá assim, imagina eu. Só que na hora que eu ia entrar, veio dentro de mim. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Quer dizer, Deus te deu esse... Na hora, na porta. Essa palavra. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Aham. O que foi feito não vai ser tirado, não. Que foi justamente o que nós a oração, fizemos antes, a oração. Agradeça. Pronto. Dali eu já fui me acalmando, já fui o caminho todo até fazer o exame agradecendo. Quando foi com 20 minutos, os exames estão até ali. O médico saiu e disse, olha, tá perfeito. Me dá os exames aí, por favor, Flávio. Tá perfeito os exames. Você não tem nada. Dava pra coar um chá dentro do seu estômago, a gente tomar na hora. De tão limpo que ele tá. Aí eu ainda perguntei assim, e a gastrite que eu tinha há muitos anos? Ele disse, você não tem nada, sumiu tudo. Que coisa, não é? Isso, eu estou aqui com... Deixa eu ver aqui. Você deu entrada. Deixa eu ver a data. Isso aqui são os exames, é o hemograma. Aqui é o ureia. Rapaz, creatinina 0,9. Do estômago é esse aqui. Tá logo aqui no começo. Esse aqui, endoscopia digestiva alta, né? Então, tá aqui. Conclusão, exame normal. Meu Deus, coisa linda, né? E motivo tem aqui, nome Antônio Marcos Gomes de Oliveira, idade 31 anos, número do atendimento no Hospital Regional, né? Pernambuco. Motivo, hemorragia digestiva. Isso era o princípio, né? Olha aí. Aqui está assim, motivo, hemorragia digestiva. Aí, a conclusão, ele colocou aqui, ele viu o esôfago e diz o seguinte, permeável com forma e diâmetro e motilidade preservados, mucosa e padrão vascular submucoso de aspecto normal. Estômago, forma, calibre, dinâmica mantidos, mucosa e fórnix e corpo e aspecto normal. Duodeno, bulbo com morfologia habitual, mucosa normal até a terceira porção. Pápila duodenal tópica com saída de secreção biliar. Conclusão, exame normal. Doutor Érico CC de Melo, CREMEP número 13760. Pois é, a gente fica muito feliz em isso
esse resultado foi no dia 29 de março. Agora, não é? 29 de março. E você deu entrada no hospital que dia? Eu dei na quarta. Quarta-feira foi o quê? 5 horas da manhã. Quarta. Eu acho que era 5h30, na UPA. Dia 29 foi quando? Foi no... Quantos dias você passou lá? Passei a quarta, a quinta e saí na sexta de manhã. Pois é. Então, nós podemos ver, pessoal, aqui um operar de Deus, não é? Nós podemos ver aqui o que é dar ouvidos à palavra de Deus. E o que mais me chamou a atenção, Marcos, foi você ter pensado primeiro nas pessoas. Nós podemos ver Salomão, Deus pergunta o que ele quer, um sonho, e o Salomão diz que queria sabedoria para governar o povo dele como o pai dele governou. Estava falando com relação a Davi. E aquilo deixou Deus maravilhado. Deus disse, por que não me pedisse teus inimigos nas tuas mãos, não me pedisse riqueza, não me pedisse honra, né? Eu vou te dar sabedoria que nenhum homem na terra vai ter. Homem da terra, nenhum. Vou te dar todos os inimigos nas tuas mãos, vou te dar riqueza e vou te dar honra. E assim Deus disse para Salomão. Então assim, agora o porquê Deus agiu dessa forma com ele? Porque a prioridade de Salomão foram pessoas. Então a prioridade de Jesus, pessoas. Qual a prioridade da igreja primitiva? Pessoas. Então quando a gente prioriza pessoas, você vê que os mandamentos, perguntaram a Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Jesus disse, amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E ao próximo como a si mesmo. Então assim, nós podemos ver que quando a gente prioriza o próximo, e a Bíblia nos ensina a amar, quando a gente prioriza o ser humano, o outro, a probabilidade da gente obter retorno, de a gente obter resultados positivos é enorme. E muito me alegra em você nessa situação, num quarto, todos ali gemendo, sofrendo, padecendo, e você chega ao ponto de orar pelas pessoas e depois para si mesmo. E aí Deus opera dessa forma, onde mostrou para você, nada mais, nada menos, para você, que a oração feita levou todas aquelas pessoas que estavam sofrendo dormirem, você fica maravilhado com aquilo e está aqui hoje dando esse testemunho. Então assim, meu conselho para você como pastor, eu lhe conheço há muitos anos, é que persevere, vá em frente. O Senhor quer soldados, o Senhor quer homens, mulheres que estejam envolvidos, compromissados, para que ele possa se mostrar. Ele é um espírito, ele é espírito na terra, mas para ele ser visto é preciso nós como filhos aprendermos primeiro e fazer com que as pessoas conheçam a sua grandeza. E esse é o nosso papel. Cresce, até estávamos falando com a ministra, é o processo, não é? Para que realize o propósito. E o propósito da igreja é justamente esse. Servir, né? Testemunhar de Jesus. Servir, fazer a obra, as pessoas poderem ver a glória de Deus em nós. Marquinhos, eu fico muito feliz com o seu testemunho. A honra e a glória sempre vai ser para o nosso Deus e Pai, não é? E gostaria que você pudesse passar uma palavra para as pessoas que estão nos assistindo agora. Pode olhar para aquela câmera aqui, essa aqui, e fala para as pessoas aí a importância de estar envolvido, de estar buscando o Senhor, para que essas pessoas entendam a necessidade de ser cristão autêntico, realmente. Sim, pastor, eu queria deixar uma mensagem, tipo, do que eu passei dentro do hospital. Porque, tipo assim, é um lugar onde, no natural, a gente só vê dor e sofrimento. Mas também tem uma coisa, é um lugar que a palavra que a gente mais escuta lá dentro é Jesus e Deus. Meu Deus, né? Meu Deus me ajuda, meu Deus me escuta. Uhum. E assim, a gente sabe que religião não vai salvar nenhum homem, nem placa de igreja. Quem vai salvar é Deus, através de Jesus. Uhum. E que assim, que a gente possamos não querer buscar a Deus quando chegar na situação que eu vi lá, ou até que eu me encontrei, né? Numa situação que você
Deus vem avisando tanto, vem alertando tanto, para buscar, vem usando as pessoas, para você chegar ao ponto de você rejeitar, porque tem o livre-arbítrio, né? Sempre vai ter. E você chegar ao ponto de ir levando, e graças a Deus pela misericórdia, mas feito eu disse a muitas pessoas lá, alguns vai para lá e tem a oportunidade de votar, e outros vão e não votam. Como você falou da menina, não é? Isso, outros vão e não votam. E assim, meu maior medo de estar lá, feito eu disse a muitos lá, não era a morte, não era chegar ao ponto de morrer. Era o ponto de Até você... mesmo porque vocês disseram, já estava pronto, né? Era o ponto de você, tipo, não estar bem com Deus naquele momento. Você não tem a convicção de onde vai. Muitos lá, eu falava e até chegava ao ponto de não acreditar. Ah, só sabe quando morre, só quem vai saber é Deus. Só que aqui, a gente tá acreditando ou deixando de acreditar, a Bíblia é verdade. É verdade. O que Deus diz está dito. Do mesmo jeito que lá dentro, Ele faz milagre de todo tipo. Isso aqui foi o meu, Ele fez um, mas lá tem pessoas com muito mais situação pior e Deus chega lá e cura. Pode quem quiser acreditar ou não acreditar, é uma verdade. Sempre vai ter os que creem e os que não creem. Sempre vai ter. Não é? Toda vida teve. Isso. Mas veja, a importância da gente estar o quê? Conectado com Deus. Muito bom. Chegar lá, porque lá, às vezes você tá doente e Deus lhe bota ali até para ajudar pessoas. Você tá passando aquilo, mas tá num lugar onde o povo lá precisa, às vezes não é nem de nada, é só de uma palavra, um conforto. É o papel da igreja. A igreja ela deve fazer esse papel. O Senhor Jesus ele manda que nós visitemos. Ele esteve preso, não me visitasse. Tive doente também, não me visitasse. Tive fome, não me deste de comer. Então assim, o Senhor quer que nós nos preocupemos com o próximo. Né? Isso. E é papel da igreja, né? É o corpo de Cristo. A igreja ela precisa entender. Mas antes, como estávamos falando com a ministra, é preciso, antes de tudo, o processo, aprender. E ser enviado na hora certa, de pessoas que está acompanhando a vida daquela pessoa, para que aquela pessoa possa ser realmente... Fazer com excelência, né? Deus confirme. E porque aquela pessoa é uma pessoa que realmente ela aprendeu o suficiente para poder dar continuidade, né? O início da continuidade do que o Senhor quer. Que testemunhemos de Jesus. Para finalizar, pastor, a gente tem que aprender também, eu conversei com muitas pessoas lá, que a gente tem que parar de olhar para o próximo, para a pessoa física e começar a olhar para Jesus. É verdade. Independente, porque eu vou achar erro no Senhor, você vai achar erro em mim, porque ninguém aqui chegou ao nível de ser perfeito. Não. Mas quem salva e quem cura e quem hoje está operando é Jesus. A gente tem que começar a tirar o foco. Que é o que o diabo usa muito, né? A partir do momento que se tira o foco de pessoas que têm defeitos e coloca o foco no perfeito, que é Deus, a pessoa do Espírito Santo, através das Escrituras, isso vai fazer com que nós sejamos reeducados. Essa reeducação vai proporcionar o quê? Que nós sejamos beneficiados, não é? E vamos ser canais para as pessoas. Isso. Esse é o papel da igreja, não é? Aprender com o Espírito Santo para ajudar as pessoas. Mas, Marquinhos, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast, o Aviva Igreja, para fazermos o trabalho do Aviva Caruaru, né? E vamos fazer um trabalho nessa cidade, onde estamos iniciando, é um começo, mas a gente sabe que primeiro se planta, se rega, a semente ela está trabalhando lá embaixo da terra, não estamos vendo, mas ela está fazendo o papel dela, até chegar ao ponto de germinar, crescer e dar o fruto. Tudo é um processo para a gente poder ver o propósito. Mas já começamos, no mundo espiritual já existe, né? Onde as pessoas não só vão ver, ou melhor, não vão só ouvir, mas também vão ver. Tá? Nós fizemos aqui uma reunião na sexta-feira e nós vamos estar aqui com a irmã Andréia, onde ela vai dar um testemunho também, trazendo os exames, tá? Para que assim, as pessoas que nos assistem possam ver que o Senhor não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Marquinhos, para que as pessoas saibam o seu endereço, eu falei aqui o nome do médico, você foi atendido também pelo doutor Tiago, que é isso aqui, meu Deus, Calais, CREMEP 24459, não é? E o seu endereço, você mora na rua? Rua Cardeal Alco Verde,
O bairro 65 Salgado. Salgado. Pronto, pessoal. Tá aí um testemunho, onde estão aqui os exames, o endereço, onde nós fazemos questão de exames e endereço, para que as pessoas possam ver que é real. Nós não estamos aqui de maneira nenhuma falando o contrário, estamos aqui falando a palavra de Deus e com a confirmação dele, tá bom? Vamos estar encerrando agora esse podcast muito alegre. Com certeza você que está nos assistindo foi abençoado. Peço que assista mais vezes, para que o Espírito de Deus tenha liberdade de poder operar mais, lhe trazer mais entendimento, para que você possa assim entender o seu papel aqui na terra como cristão, tá bom? Até a próxima vez, onde vamos estar aqui falando do amor de Deus, para que juntos aprendamos e apresentemos Jesus homem. Graça e paz a todos, em nome de Jesus.